Boa Tudo noite. bem, Vanessa? Tudo ótimo. Vocês estão me ouvindo ou não? Estamos sim. Boa noite, Bom, professor. então, aqui, ó, boa noite, Rafael, tudo bem? Tudo É um certo. prazer em estar aqui, prazer em estar ao vivo, né? Que é a primeira vez, tanto no Saque Viagem como no Vôlei University, a gente gravou aquela programação, mas hoje estamos aqui para falar um pouquinho. E é engraçado essa coisa do nome, né? Já começa estranho, vôlei sentado, né? Agora o nome oficial é Paravôlei mesmo. Ah, mudou o nome? Eles Nossa, a gente está mudaram. com a nomenclatura antiga, então. Olha, acabei de colocar vôlei sentado. Então, Não, deixa o vôlei sentado, porque fica mais fácil para as pessoas entenderem agora. Mas até a Internacional, a Federação Internacional, mudou por quê? Para vôlei, ele atende praticamente todos os idiomas, né? Então o cara pode pensar que é Paralympic Volleyball, que é para Olimpíada, tudo que é o para vôlei. Então é uma coisa que eles estão mudando. Ainda a Confederação Brasileira não mudou, continua como o voleibol sentado, Confederação Brasileira de Voleibol Sentado. Então não tem problema nenhum, mas é só para a gente já estar conversando aí, já entendendo um pouquinho que vem para frente. é difícil, Vamos nos né, atualizando. é difícil mudar uma nomenclatura, porque há anos a gente fala voleibol sentado, até as pessoas se acostumarem com paravôlei, vai levar um tempinho ainda. E é até mais fácil, né? Se você pensar, é muito mais fácil falar para vôlei do que voleibol sentado. Porque quando eu comecei a atuar nessa modalidade, perguntavam, mas é em cadeira de rodas? Como é que é feito? Né? Não, é sentado mesmo, no chão. Né? E outra coisa, por exemplo, você fala que é difícil, né? A gente ainda utiliza muito para Olimpíadas, que não são Jogos Paralímpicos, é igual a Olimpíada, não existe. Né? Olimpíadas é só espaço de tempo entre a competição e outra, entre Jogos Olímpicos e outro. Mas e o único país do mundo que fala Olimpíadas ou Paralimpíadas somos nós. Então, na verdade, é tudo uma questão de costume. A gente tem que mudar. Você lembra quando se falava a nível D? Aí falou, olha, não fala mais, que é um erro de português. Tá? Aí todo mundo vai mudando. Isso eu lembrei aqui em São Paulo, quando o José Serra virou prefeito, ele quis mudar os nomes das estações de metrô, né? Porque ele é palmeirense, então ele não achava justo a Portuguesa ter uma estação chamada Portuguesa Tietê e os outros times não terem. Aí ele colocou Palmeiras Barra Funda, Corinthians Santos, Itaquera. Corinthians Itaquera já tinha. Na verdade, expliquei errado. Voltando à fita, ele não achava justo Corinthians Itaquera ser o nome de uma estação e os outros times não terem o nome da sua estação. Aí ele colocou Portuguesa Tietê, São Paulo, Santos Imigrantes, Santos Jabaquara, Santos Imigrantes e Palmeiras Barra Funda. Ninguém em São Paulo chama essas estações de Palmeiras Barra Funda, de Portuguesa Tietê e Santos Imigrantes. Só Corinthians Itaquera, porque foi criada desta forma, gastou maior dinheiro para fazer toda a comunicação nova das estações. E absolutamente ninguém chama as estações dessa forma, só se as pessoas forem de fora, né? Aí elas leem a placa, mas são coisas... Não, e é engraçado que eu fico acompanhando os jogos agora, então tá assim, apresenta Jogos Paralímpicos, né? Eu falo, oh, que legal, tá? Aí o narrador, na Paralimpíada, eu falo, oh, meu Deus do céu, não adianta, não tem jeito. Aí vai, vamos embora, continua. Mas antes da gente começar, então, a falar efetivamente sobre voleibol sentado, por enquanto a gente vai usar, então, voleibol sentado, gostaria que você se apresentasse, professor Celso Bastos, que já deu aulas também para os nossos alunos da Volley University, é bastante conhecido no mercado do voleibol. Eu até contei da minha gafe ontem, que eu falei, professor Celso, conhece alguém que trabalhe com voleibol sentado? Eu falei assim, sim. Eu falei, sim, eu conheço, né? Você vai se oferecer logo de cara, assim? Não, sim. Você falou assim, você trabalha. Eu falei, sim, eu trabalho. Né? Não, se quisesse uma outra, também tem, né? O próprio irmão do José Roberto Guimarães, o Fernando Guimarães, ele, em 2012, Londres, e 2016, aqui no Rio, ele foi o técnico da seleção brasileira masculina, né? Ele trabalha, ele tem uma equipe de paravôlei no paulistano, masculina também. Então, na hora que você quiser ter alguém famoso, que seja de seleção, tá? Você tá aí, a família toda já é famosa. É o irmão de um lado, outro irmão de outro, não tem problema nenhum. 2 campeões, né? Nos diversos tipos, então, de voleibol.
Mas quem que é o professor Celso Bastos? Quem é? Bom, primeiro, eu e o Rafael temos uma proximidade enorme, né? Porque eu falo o seguinte, né? Que ser careca é uma identidade única. Porque quando você fala assim, o Celso é careca, todo mundo já tem a imagem. Então, Rafael, muito obrigado, você já dá um grande apoio, tá? Tamo junto. É isso aí. Boa. É ótimo que é isso. Então, vamos lá. Eu sou formado em Educação Física já há alguns anos, né? Me formei em 79. Então, eu sei que, acho que ninguém que está aqui assistindo, nem vocês dois tinham nascido ainda, né? É isso mesmo, 79. Não se assusta não, viu, Rafael? 79, né? 42 anos de formado, já passaram. Me especializei em voleibol. Eu vou até para ficar fácil, eu vou falar assim, voleibol olímpico e paralímpico. Assim, pronto, já acaba o problema, né? Comecei a trabalhar com voleibol olímpico em 1980 e fui com ele até 2002. Aí, por problemas pessoais, né? Na época, família, etc., acabei me afastando. Trabalhei em diversos clubes de São Paulo, alguns na grande São Paulo, né? Sempre com voleibol olímpico. Eu tive uma oportunidade de trabalhar com voleibol masculino, né? Foi assim, a coisa que aconteceu no meio da carreira, né? Que totalmente diferente das características. Depois de afastado, em 2012, quem era o presidente da época da CBVD era o Mauri Ribeiro, que quem está no voleibol conhece, lembra-se, né? Foi medalha de prata em 84 em Los Angeles e medalha de ouro em 92 em Barcelona. E trabalhando junto numa instituição de ensino superior, ele me fez o convite de ir a Londres conhecer o esporte. É lógico, né? Você acha que a minha resposta foi qual, Rafael? Com certeza eu fui, não tem a menor dúvida, né? Fui conhecer o esporte. Eu conhecia de nome, mas não tinha ainda vivenciado e conhecido realmente uma grande competição, né? E daí em diante, de 2012 até começo de 2018, eu trabalhei com o voleibol paralímpico. Ao mesmo tempo que nas universidades que eu trabalhava, eu acabei introduzindo o esporte, né? Alguns tinham educação física adaptada, mas não tinham muito o esporte adaptado. Então, incluiu-se e eu apresentei o paravôlei junto com outras modalidades. E daí para frente, fazendo clínicas, eu sou docente da Academia Paralímpica Brasileira, né? Então, quando existem cursos, alguma coisa, a gente vai para ministrar para professores e mesmo para técnicos, né, que têm interesse na modalidade. E aí surgiu essa oportunidade profissional e estamos aí. E vamos ajudar o que puder aqui hoje. Obrigada, viu, professor, por você ter aceitado o nosso convite, ter tido essa disponibilidade para estar com a gente hoje aqui. A gente fala muito de voleibol de quadra, mas agora, como vão começar as partidas lá em Tóquio de voleibol sentado, a gente gostaria de entender um pouquinho mais sobre essa modalidade, o que tem de diferente, de peculiaridade. A gente vai assistir e precisa conhecer as regras do voleibol sentado. Você sabe que, em relação às regras, só tem algumas adaptações, tá? Então, os dois toques existem, a condução existe, você tem toda a dinâmica de rotação é a mesma, substituições a mesma, a questão dos líberos, tudo funciona da mesma coisa, tá? Você só pode dar o máximo 3 toques e a bola tem que ser direcionada ao outro lado. Então, a essência do jogo não se perde. Mas algumas coisas, quem começar a assistir vai perceber que são diferentes. Bom, primeiro que é um esporte que você joga sentado, no chão, o tempo inteiro. Isso leva a uma sobrecarga de membros superiores, porque todo o movimento tem que ser feito com os braços. Então, ombro, punho, cotovelo são altamente exigidos. Já dá uma característica diferente. Ou seja, os meus braços são braços e pernas no voleibol sentado, porque praticamente eu não tenho muita utilização. Perdão, para quem estiver ouvindo, vai estranhar muito, pode até falar, nossa, que absurdo, né? Ter pernas, as duas pernas, no voleibol sentado, às vezes não é nem vantagem, porque dificulta o deslocamento para frente e para trás de um lado para o outro. Tanto que uma das atletas que eu tive, que era mais veloz em testes, ela não possuía ambas as pernas. Ela tem uma amputação bem alta, quase no quadril. Só que o deslocamento dela, como ela fazia o deslize, chegava rapidinho em tudo, né?
Então, é uma característica do esporte. Quem pode jogar? Deficientes motores, ou congênitos, quer dizer, eu nasço com uma deficiência, tá? Em braços, em pernas, ou adquiridos. Então, um acidente, eu tive um acidente de moto, automobilístico, fui atropelado, e eu fiquei com uma sequela que me possibilita jogar o voleibol sentado. Bem, visto isso, a partir daí, existe uma comissão que analisa as deficiências. Então, agora, essa semana, os atletas chegaram, todos foram avaliados. Por que isso? Porque no esporte, seja ele, vamos fazer um trocadilho aqui, em pé ou sentado, existem as possibilidades das pessoas utilizarem meios não lícitos para a competição. Então, até pessoas que já fingiram lesões existem. No voleibol paralímpico, nem tanto. Porém, algumas situações, como uma artrose profunda, muitos jogavam, hoje não se permite mais. Então, existem algumas situações da regra, mas na avaliação funcional do atleta, que são diferentes em relação ao voleibol olímpico, que não tem essa limitação. Né? Você, estando são, você vai jogar sem problema nenhum. Agora, ao jogo. Então, vamos ao jogo. Percebendo, vamos começar do saque, né? Realização do saque. Eu tenho que estar com o quadril fora da quadra. Então, eu posso estar com as pernas dentro, o quadril tem que estar fora. Facilitando o linguajar. A bunda fora das linhas demarcatórias de fundo, e eu posso fazer o saque, qualquer tipo de saque. Eu só não posso saltar. Aí você fala, ué, como é que não pode saltar? A pessoa não tem perna, salta? Salta. Eles conseguem dar impulsão, jogar o quadril para cima e saltar. Só que isso no voleibol sentado é falta. Até o gesto que eles fazem com o braço assim, ou seja, você tirou o quadril do chão, perdeu o contato, isso é falta. É punido com ponto para a equipe adversária. Então, no saque, ou na cortada, ou no bloqueio, eu não posso fazer isso. É ilícito realizar. A dinâmica do jogo. Tá? A condução é igual no voleibol em pé. Os dois toques, a mesma coisa. O que é muito utilizado? Quem for assistir o jogo vai ver que o toque é muito utilizado no jogo, até porque existe uma proximidade dos jogadores em relação à rede. Porque as dimensões da quadra, ela tem 6 de largura por 5 de profundidade. Você tem 6 jogadores em quadra, então, por mais que você esteja sentado, a proximidade é maior. Então, para você fazer uma defesa de manchete, torna-se até um pouco mais difícil. O recurso de um braço ou de outro, isso existe. Mas o toque é mais utilizado. Na rede, aí que tem algumas coisas que são interessantes, né? Vocês vão perceber que quando começa ou vai ter o saque da equipe adversária, os jogadores da rede, os dois times, eles ficam junto à rede. E por que isso? Porque o saque pode ser bloqueado. No voleibol sentado, eu posso bloquear o saque. Em pé não se pode mais. Quem é mais antigo vai lembrar, até os anos 80, o saque podia ser bloqueado. Por que eles fizeram isso? Se eu não tiver essa possibilidade de bloquear o saque, como a quadra só tem 5 metros de profundidade, a violência de um saque por cima praticamente impossibilita uma recepção. Então, pensando no jogo, você vai ter que sacar mais alto, então você vai ter uma possibilidade de êxito na recepção de saque e dar continuidade ao jogo. Então, isso permite um bloqueio de saque. E muitas vezes o que acontece? Alguém saca, o meu time que sacou, então o saque vem lá de trás. Eu não posso ficar com o braço alto, porque se a bola bater no meu braço, é ponto adversário. Eu fico com o braço à altura da rede aqui e outro time esperando aqui em cima. Quando tem um saque, tem uma briga. Então ele já lança o braço e tenta disputar a bola. Às vezes acontece isso no saque mais lento. Difícil num saque mais potente, mas às vezes acontece. Né? Então estou na rede. Vocês vão perceber também que como eles ficam muito próximos à rede, as pernas, ou até o toco, o que é o toco? Né? Às vezes é o que você tem ainda que sobrou do seu membro na amputação, ou mesmo na má formação. Eles ultrapassam a linha demarcatória de centro. Às vezes até um jogador se encaixa no outro, o adversário com o outro. Isso pode, desde que você não interfira no deslocamento do adversário.
Então, eu fiz isso, mas na hora que você vai se deslocar, eu travo a tua perna com a minha e você não sai. Isso é falta. Outra coisa, mesmo quando eles se deslocam, muitas vezes você vai ver que a rede fica balançando, porque ele pode tocar com os membros inferiores na rede. Porque a distância que existe do solo, da rede do solo, não é muito grande. Então, no movimento de um lado para o outro, às vezes, então, isso é válido. Agora, tocar braço, empurrar o corpo, isso não pode acontecer. Então, em termos gerais do jogo, não tem muita diferença. Só essas adaptações. O quadril não pode perder o contato com o solo. Eu posso bloquear o saque. As cortadas, né, a mesma coisa que o jogo em pé. Só que, normalmente, muitas vezes, mesmo quem é amputado, quando faz a cortada, pelo movimento mais alto, você eleva o quadril e o que acontece? Eu perco o contato com falta. Então, a essência do jogo, a gente não perde muito. Só tem essas adaptações para que todos possam jogar. Quem não pode jogar absolutamente? Pessoas com paralisia infantil ou graves problemas neurológicos, até mesmo por causa da velocidade do jogo, né? Eles vão fazer uma cortada, eles fazem com a máxima potência possível. Não tem essa coisa de, coitadinho, bate devagar para defender. Se você o defender, o problema é teu. Até abrindo um parênteses, né? Eu gostei muito, pela primeira vez eu vi uma propaganda sobre a abertura dos Jogos Paralímpicos, e não se colocou aqui super-humanos, super tal, super mulheres, nada disso. Eles não são super em nada, e nem eles gostam de ser tratados assim. Eles são pessoas com deficiência que tornaram-se para-atletas. E pronto. Eles pagam boleto, eles têm contas, eles têm trabalho, eles têm dores, eles choram. Eles não têm dinheiro, eles têm muito dinheiro. Então, essa coisa de super, não existe. São pessoas que se dedicam e muito. Eu, por exemplo, já tive jogadora que é apenas um braço. Ela tinha que bloquear, sacar, defender, passar, tudo com apenas um braço. E falava assim, poxa, que sacanagem. Eu falava assim, sacanagem por quê? Ela quer jogar, ela se sente... Ela deu um valor à vida muito maior do que se ficasse em casa jogada sem poder trabalhar ou fazer uma atividade física. Então, em termos gerais do jogo, da dinâmica, é isso que acontece mais. Acho que se essas pessoas quiserem perguntar, até fica um pouco mais fácil para a gente conversar sobre isso. Professor Celso, acho que até a gente estava comparando, né? Acho que então no vôlei sentado, né, o paravôlei, a questão do alcance é ainda mais importante do que no vôlei que a gente está acostumado, tradicional, né? Porque como você não pode levantar nada, né? Não pode tirar nada, o quadril do solo, essa questão do alcance se torna ainda mais importante, né? Pelo que eu entendi da sua explicação. E vou te contar uma coisa. Em 2002, o último Mundial masculino que eu dava, 2017, 2015, teve um Mundial em que o Irã perdeu do Brasil na semifinal. E o Irã é a maior potência que tem masculina no paravôlei. Você tem Irã, você tem Egito, você tem a Rússia, você tem... Estados Unidos não, porque já virou freguês nosso agora. O Brasil. Então, você tem essas potências. No feminino, você tem China, Estados Unidos, na última, Rússia, e você tem o Japão, que é muito bom também, né? O que aconteceu? O Brasil ganhou, eles ficaram inconformados com isso. Eles saíram à caça pelo Irã inteiro de novos talentos. Aí eles encontraram um rapazinho, com 2,49 metros. 2,49. Né? Até se vocês quiserem procurar aí, enquanto tiver de dar uma procurada, jogador do Irã de sitting voleibol, que é o mais alto do mundo. Eu esqueci o nome dele agora. Eu entrei aqui no site da Paralimpíada, acho que diz que tem 2,46. Isso, 2,46. Mas eu não vou, o sobrenome dele eu não vou conseguir falar, o nome é Morteza. É isso aí. Ele sentado, ele tem quanto de altura ele sentado? Então, ele sentado, se você colocar uma fotografia, a rede no masculino tem 1,15 m do chão.
A cabeça dele já fica acima da rede, sentado. Você imagina o braço, né? Nossa. O detalhe é que ele não jogava voleibol antes. Eles fizeram um trabalho de aprendizado, tanto que quando eu ouvi a primeira vez, né, foi em Londres, que eu tive presente, foi em Londres. E ele só dava um tapinha na bola. Aquele tapinha de gato que te fala, PEF, né? PEF. Só que no bloqueio a bola não passava. Quando ele veio já para o Rio de Janeiro, ele sentou a mão na bola. Ele descia a mão com... Ou seja, foi feito um trabalho, uma pesquisa, conseguiu-se esse talento e ele joga hoje em dia. No Brasil, a gente não tem jogadores com tanta estatura, hoje em dia, tá? Mas a maioria, a grande maioria deles, como vieram de acidentes, ou seja, de lesões adquiridas, eles jogavam voleibol antes. Então, eles têm uma base do jogo um pouco mais favorável. Isso facilita. Né? O técnico... Oi? Não, desculpa, pode continuar, professor. Não, pode falar. Não tem... Esses jogadores da seleção brasileira, se eles são profissionais, eles vivem do esporte ou eles têm outras atividades em paralelo? Olha, tanto na seleção masculina como feminina, posso te falar que mais de 90% vive do esporte. As leis de incentivo, e nesse ponto a gente tem que realçar uma coisa que já vem há muitos anos, as leis de incentivos ao paradesporto, bem aplicadas, elas dão condições a que todos possam ter uma vida um pouco mais tranquila. E você tem a Bolsa Medalha. Então, por exemplo, a seleção feminina, que foi medalha de bronze no Rio de Janeiro, durante todo o próximo ciclo, ela recebe um salário, na época, se eu não me engano, era entre R$ 1.500 e R$ 2.000, até o próximo ciclo olímpico. Fora isso, elas também têm, muitas vezes, os salários das equipes, que como as equipes fazem esses projetos para conseguir dinheiro, praticamente, para suas despesas, elas também recebem profissionalmente por isso. Então, não vou dizer que tem uma vida saudável, tranquila financeiramente, mas tem condições de poderem se dedicar a treinamentos, a viagens e tudo mais. Para eles é muito bom, né? E muitas vezes aqueles que têm empregos, eles conseguem a liberação das suas empresas para campeonatos nacionais ou internacionais. Então, isso facilita o nível de treinamento. E nós somos hoje, felizmente, tanto no masculino como no feminino, a gente é potência no voleibol sentado, sim. O SESI São Paulo ainda tem o projeto do voleibol sentado. Eu lembro que eles tinham um time. O SESI? Isso. Tem. Não só um time, ele tem os dois times. O feminino é praticamente imbatível. O time feminino é tão bom, que até o ano passado, o ano retrasado, né, 2019, que agora a gente não teve competição, também disputava o campeonato masculino. Então elas jogavam... O feminino jogava o campeonato paulista. Jogava o campeonato feminino, né, e jogava o campeonato masculino. E por que isso? Porque elas praticamente não têm adversárias. Tanto em nível regional como nacional. Então, abriu-se uma exceção para que elas pudessem jogar mais, também porque a grande maioria pertence à seleção brasileira. Então, elas mantêm um nível altíssimo de competição. O que a gente tem ainda, infelizmente, né, é que, na questão feminina, muitas mulheres ainda, mulheres jovens em geral, não gostam dessa modalidade. Por quê? Vou pedir perdão novamente, a palavra. O cara fala assim, eu vou ficar arrastando bunda no chão? E a verdade é essa mesmo. É uma questão ainda cultural nossa. Fala, não, mas eu vou ficar no chão, me arrastando. Não gosto. Então, muitas vão para o basquetebol, vão para o atletismo, quem pode vai para a natação, né? Algumas até para o rugby, às vezes que gostam de fazer o rugby. Mas... Se no feminino você tem 10, 12 equipes no Brasil, no masculino você tem quase 40. E aí você consegue tirar material humano bem mais, vamos dizer, qualificado no masculino até que no feminino. Mas isso não impede que o trabalho da seleção, principalmente, seja de altíssimo nível que a gente tem hoje. A medalha do feminino foi inédita na Rio 2016, né? Foi a primeira vez que o Brasil ficou entre os 4, inclusive. Somando os dois naipes. Não, somando os dois naipes.
Porque olha que legal, então, né? O feminino tem essa dificuldade e mesmo assim ganhou a medalha primeiro. Exatamente. E vou falar, a semifinal, que eu também estava presente no Rio, foi perdida por detalhes. Sabe aquele vacilo de início de set, aí você equilibra, chega no final, elas deixam abrir 2, 3 pontinhos e perde por 25 a 22. Foi exatamente isso. O masculino é uma equipe muito respeitada, porque nós somos campeões do Parapan desde 2007. Então, 7, 11, 15 e 19, o masculino venceu o Parapan. Coisa que a gente não conseguia fazer também. O feminino, ele bate ainda muito com os Estados Unidos. Os Estados Unidos é muito forte. É o atual campeão, né? Olímpico, exato, paralímpico. Paralímpico, tá? Então, assim, a gente cresceu muito, mas ainda precisamos uma estrutura melhor em termos de competição. Vanessa, você vai fazer as perguntas da galera, só deixa eu passar uma informação rapidinho. O Mortaza lá, o iraniano que você perguntou, eu li aqui no site da Paralimpíada de que ele chega a alcançar 2,30 no ataque. Ele tem 2,46 e ele pega lá em cima. Sentado, 2,30, vamos colocar o pessoal para entender o que é isso. A rede do feminino, qual que é do adulto? 2,24. Ou seja, ele sentado, a mão dele passa a rede do feminino em pé. Olha o que é. Não, olha o que é num jogo sentado. E eu acredito que agora ele está muito mais desenvolto para o jogo, vai ser complicado. Vai ser interessante assistir-lo jogar. Quer dizer, vai ser engraçado em alguns momentos, né? Que quando eu for fazer um bloqueio ou bater a bola, né? Não vai ter. Mas ao mesmo tempo é interessante. Por quê? Ele sofre de gigantismo. Ele não consegue sustentar as pernas. Desculpa, o peso do corpo sobre as pernas. Então, quando ele está em pé, ele usa aquela bengala canadense para se sustentar, mas ele entra no estádio com cadeira de rodas. Entendi. Vanessa, enquanto você faz as perguntas, se você quiser depois, mais para frente, eu te mandei no WhatsApp algumas imagens do iraniano Mortaza para você mostrar para a galera que não o conhece. Eu tinha colocado aqui, professor Celso, a imagem do Egito, né? Você comentou que eles têm uma equipe muito boa, são uma das forças aí do voleibol sentado. Sim. Então, aqui uma imagem do Egito para os nossos Golden Setters e amigos verem o jogo de voleibol sentado. Ana Maria França... Não, inclusive esse jogo é contra o Brasil. É Egito e Brasil amistoso. É Brasil, Léo, tentando bloquear o saque. Olha lá. Legal. Olha lá, esperando para bloquear. Boa. É bonito esse jogo, bloqueando o saque. Você acha legal? Acha? Olha, se você não tiver o bloqueio do saque, não tem jogo. Porque você imagina assim, vamos pegar o iraniano lá, o nosso amigo gigantinho, né? Ele saca 2,30 metros. A rede é 1,15 m, ou seja, é metade. A bola chegaria rasante. A bola, se ele faz um saque rasante, eu vou falar é impossível ter a recepção. A ideia do bloqueio é para que haja jogo, para que tenha mais jogo, né? Que tenha recepção, mesmo que se erre o ataque, mas a facilidade que você tenha de jogar mais. Entendi. Deixa eu fazer aqui uma pergunta da Ana Maria França e vou emendar com uma pergunta também da Liv Junqueira. Qual o grau de deficiência para poder jogar? Da Ana Maria França. E a Liv Junqueira pergunta: gostaria de saber os critérios na escolha dos atletas. Tem classificação dos atletas que podem compor o time? As perguntas meio que se casam. Não, inclusive essa pergunta até eu tinha esquecido de falar. Você tem atletas com deficiência mínima e deficiente. Então vamos pegar. O que é o deficiente? Eu não tenho uma mão, não tenho um braço, não tenho as duas pernas, não tenho um pé, eu tenho uma lesão congênita, eu tive, por exemplo, paralisia infantil. Então, são congênitos que eu posso jogar sem problema algum na avaliação. Porém, se eu perco a mão, eles fazem uma avaliação se o meu punho ele pode ou não ser utilizado até para fazer um bloqueio melhor. É uma avaliação fisioterápica, tá? Inclusive, eles estão sempre apurando cada vez mais por causa daquilo que eu falei de tentar ilicitudes na questão de lesões. Vou dar um exemplo, a Liv Junqueira, né?
Dá um exemplo. Em 2012, tinha uma americana que ela usava uma prótese na mão. Era permitida. Só que era o seguinte, a mão dela, a mão bonitinha, era desse tamanhinho. A prótese era desse aqui. Então, quando ela fazia um bloqueio, era uma raquete de tênis. Então, ela fez o primeiro jogo, as equipes entraram com recurso, retirou-se, ela não jogou mais com aquela prótese. Né? Então, o que acontece? O que é deficiência mínima? Vamos pegar, o meu caso, eu tenho artrose no joelho. Né? Eu consigo movimentá-lo, mas eu não consigo saltar mais para jogar em pé. Até alguns anos atrás, era permitido. Houve uma reclamação, porque o Brasil apresentou 2 jogadores dessa forma, nos últimos jogos, aqui no Rio de Janeiro, e muitos acharam que não poderiam ser. Agora eu não sei qual está sendo a avaliação lá. Vou ficar sabendo depois, porque um dos avaliadores funcionais, ele é filho do José Elias de Proença, que vocês conhecem do voleibol em pé, que é preparador físico da seleção adulta, feminina, né? Ele está lá. Aí eu vou me inteirar um pouco mais com as novas mudanças, que eles fazem mudanças. Então, essas análises são feitas dentro dos Jogos Olímpicos? Você pode ficar sem atleta durante os Jogos por causa de análise? Pode. Às vezes, antes, eles fazem já algumas competições para fazerem análises, né? Mas se eles detectam que algum atleta está em dúvida, então, por exemplo, o Rafael jogou, mas durante os Jogos eu percebi assim, poxa, mas aquela lesão que ele diz ter, acho que não é tão grave como se apresenta. Mesmo eles levam exames, ressonâncias, mas tentam burlar. Infelizmente, nós somos seres humanos. E muitos querem levar vantagens. Né? Então, antes de começar ainda os jogos, eles fazem uma nova avaliação. Eles avaliam, eles apalpam, eles vão na perna, procuram movimentar para ver se a pessoa não está fazendo força. Nossa. Não, vou dar já que está todo mundo estupefato, né? 2008, na China, um médico da Espanha, ele ficou tão mal com a situação que ele denunciou que na Espanha estavam treinando para atletas a serem cegos. Então você vai fingir que é cega, você vai fingir que tem a mão toda torta, então quando for mostrar você vai... Ele denunciou, foi um escândalo geral naquela época. Então, tudo que não tem super, não, tem super sem vergonha, tem super pilantra, tem super para tudo, para o bom e para o ruim. Então essas avaliações eles fazem lá e pode ficar sem atleta sim. Olha, aquele atleta não vai jogar. Teve um atleta... Pode entrar reserva? Não, aí... Eu digo assim, tem os 12, os 14. Sim. Não tem reserva para entrar no lugar daqueles que foram banidos. Já foi inscrição definitiva? Aí não. Não aí você vai ficar com a menos mesmo. A mesma coisa que a lesão, que a levantadora do Brasil... A Macris teve. O que ia acontecer? Um a menos. Perdeu. A recuperação foi uma coisa sensacional. O Brasil fica sem uma oposta por causa da Tandara, né? Mas aí, de qualquer jeito, não tem... Porque não pode ser bonzinho. Porque se você abrir para um, você vai ter que abrir para todas as modalidades. E aí não tem como. Né? É uma pena. Na Olimpíada tem os casos de doping, então na Paralimpíada tem esses casos de usar de artifícios para levar vantagem. E doping também, viu? Tem muito doping. Tem muito doping. Não é pouco, não. Principalmente levantadores de peso, pessoal de atletismo, tem muito. A questão da escolha dos atletas, né? Então, vamos juntar agora as duas respostas numa só. Se eu posso ter 2 atletas de deficiência mínima, eu vou ver, quais são os 2 melhores do Brasil e vou levá-los. E aí eu vou colocar outros 12. Né? Levo esses 2. Então, só que no jogo, eles não podem estar na quadra ao mesmo tempo. Um entrou, outro tem que sair. Independentemente se é a mesma função ou não. Vai entrar, então o outro tem que sair. Porque senão é penalizado. Isso não pode acontecer. Então existe essa questão da adaptação. Isso, até que no paravôlei, é tranquilo. Em outras modalidades, você tem pontos. Então, o Rafael não tem uma mão. Então ele tem 2 pontos. A Vanessa não tem um braço. Então a Vanessa são 5 pontos. E o Celso não tem as 2 pernas. Então são 7 pontos. Só que o cara que tem deficiência mínima,
ele leva 10 pontos. Só que meu time, eu não posso ter uma soma que ultrapasse tantos pontos. Isso é o basquete. Tá? No voleibol, não. Eu só não posso ter 2 de deficiência mínima jogando ao mesmo tempo na quadra. O resto sem problema. E a escolha, como é que ela é feita? Analisando os campeonatos brasileiros. Então, você perguntou do SESI, né? O SESI tem as 2 melhores equipes de São Paulo, mas eles treinam em Suzano. É o SESI Suzano que faz o voleibol paralímpico. Quando tem um campeonato brasileiro, o técnico do SESI, o professor Célio, ele é o técnico da seleção masculina. Então, ele também acompanha os jogos dos outros times para fazer uma... Então, da mesma forma que o masculino, as seleções olímpicas fazem, eles vão convocar, fazem um período de treinamento e fazem o selecionamento. Isso sempre procurando ter um critério de se buscar os melhores. Mas, apesar de tudo, mesmo sendo deficientes, sempre tem a contestação de um ou outro jogador, porque que não foi aquele, foi esse. Mas isso faz parte do jogo. Como sempre tem nas convocações, né, professor? Tem uma pergunta do Levi Dutra. Professor, esse esporte é o mesmo que foi praticado pela Josiane Sleit Moça e Ana Lúcia Barros? Sempre achei confuso porque elas não são portadoras de deficiência. Olha só. Então, quem que perguntou? O Levi Dutra. O Levi Dutra, por um acaso, não é o Levi que jogou na seleção brasileira e jogou em Suzano, é? Levi Dutra Ferreira Júnior. Acho que não. Não? Acho que não, Eu já conversei com ele por tudo bem. Telegram, ele não comentou nada comigo, mas acho que não. Porque teve o Levi, que jogou, inclusive, em Suzano, quando foi tricampeão, e depois ele tornou-se atleta paralímpico por causa de uma contusão no tornozelo, que ele perdeu o pé dele aqui e virou totalmente para fora por problemas de treinamento. Bom, isso não vem ao caso. Então, vamos lá. A Ana Barros e a Josiane, elas jogaram uma determinada época, inclusive campeonato brasileiro, porque era permitido você ter um atleta não deficiente para que houvessem mais equipes. Detalhe, em muitos países ainda pelo mundo se permite isso, para você ter mais equipes competitivas. Então, temos nós 3 aqui, que jogamos mais, né? Aí vamos trazer mais o Kaká, né? Bonitão, o Kaká, o Pacheco, vamos trazer o Pacheco também. Aí fala, pô, mas... É tá o time dos carecas, hein, Celso? Você só tá porque você vai jogar no misto. Né? O que acontece? Fala, poxa, nós estamos em 5, mas a gente não vai conseguir jogar, porque a regra não permite jogar com 5. Para ter uma equipe, houve uma permissão. Essa permissão ela foi até 2011 aqui no Brasil, em que você podia convidar um jogador não deficiente para... Então, por exemplo, a Ana Lúcia arrebentava jogando. Ela já arrebentava quando jogava em pé, ela sentada, ela foi um show. Né? A Josiane jogou bem também. Porém, chegou-se um momento e falou assim, não, vamos jogar só com deficiente. De um lado foi bom, no masculino principalmente, mas no feminino, eu acredito que poderia se abrir uma exceção, né? Para você ter mais equipes. Então, essas jogadoras que pararam, até a própria Ana Lúcia, ela parou de jogar porque ela teve lesões graves nos joelhos, não tinha mais condição de jogar. Ela não poderia mais jogar o voleibol em pé. Agora, o sentado, ela poderia estar jogando ali, não seria uma jogadora bolsista, não poderia ir para a seleção, mas você teria mais equipes participando. Mas pelo critério de você aumentar a participação feminina. Entendi. Eu tenho aqui a foto, então, do iraniano, que o Rafael Zito vai falar o nome com bastante destreza. O nome é fácil, agora o sobrenome é complicadíssimo. Bom, tá aí, então, ali atrás tem o líbero, né? Aqui, olha o tamanho desse bloqueio perto do ataque dele. Não tem bloqueio. E é um bloqueio defensivo também, né? A mesma coisa no voleibol de pé. É a mesma tática? É a mesma tática. O jogo em si ele tem as mesmas táticas, os mesmos elementos técnicos, né? Mas, por exemplo, esse atleta está mais defendendo o rosto do que a bola, porque não vai ter como, né? Se ele não errar o ataque, essa bola vai para o fundo. Você vê aqui à esquerda, aquele que estava à esquerda, esse carequinha, ó, o Rafael, ó nós aqui, ó. O levantador, né? Esse é o levantador. Ele é considerado ainda o melhor levantador do mundo.
Nossa. Então... E ele teve paralisia infantil, né? Até para dar um pouco mais de curiosidades, né? Muitos dos países árabes em geral, a comunidade árabe em geral, eles têm o problema maior, deficiência congênita, paralisia infantil. Porque eles não tomam vacinas. Então, a maioria acaba acontecendo por causa disso, né? Que triste, né? Mas veja, assim, cada país tem a sua regra, né? Eles não tomam, tanto que eles não tomaram também agora Covid. Eles fecharam as fronteiras, ninguém entra, ninguém sai, ponto final. Então, eles controlaram exatamente dessa forma. Para desporto, veja, é que eu vou falar uma bobagem, mas é verdade, foi ótimo. Porque eles têm atletas ótimos em lançamento de disco, lançamento de peso, lançamento de dardo em cadeira de rodas, né? O paravôlei, eles vão bem. Então, são coisas que nós, em compensação, todo mundo toma vacina. Mas, o último levantamento de 2019, 18, a maioria esmagadora dos nossos atletas, principalmente em atletismo e nos esportes de quadra, eram de deficientes vindo de acidentes automobilísticos. E a maioria moto. Aí é mais triste. Se a gente for pensar assim, né? É até mais triste. Por isso que se fala, né, que o Brasil é potência paralímpica por causa dessa questão dos acidentes, né, de trânsito, né? Exatamente. Eu tinha uma atleta duas atletas, uma foi atropelada na calçada esperando o ônibus, perdeu uma perna. E a outra estava dentro da garagem de casa, casa térrea, aquela garagem lateral, né, que você coloca o carro do lado da sala ali, né? Num sábado à tarde, o vizinho, ao invés de engatar a primeira, engatou a ré, entrou na casa dela, perdeu as duas pernas. São acidentes. Aí você fala, mas assim, o esporte paralímpico faz essas pessoas se reinserirem na sociedade, né? Isso, de certa forma, é muito bacana. E, Vanessa, só o professor comentou no início, né, da reclassificação. Eu lembro de casos assim no Brasil, né, que foram mais noticiados na natação, né? O Clodoaldo Silva era ele e o Daniel Dias, né? Tinha uma Olimpíada que eles iam ganhar muitas medalhas, na véspera foram reclassificados e aí não vai nem para pódio, porque a diferença das classes, né, acabam se tornando, ficam desiguais, né? E o André Brasil nem classe tem mais para ele foi, digamos, obrigado a se aposentar do paradesporto, porque ele não pode mais competir. E sabe que isso foi uma questão política mesmo, viu? Eles fizeram isso para tirar a chance. Tanto do André Brasil, o Daniel Dias, ele foi reclassificado, mas você vê, ele continua sendo um fenômeno, né? Ele continua sendo uma coisa fora de série. Agora, o Clodoaldo foi prejudicado tremendamente. Porque ele teria que nadar com pessoas que têm movimentação de pernas. E ele não tem nenhuma, né? Ele não tem nenhuma, ele é paralisia infantil. Entende? Então é complicado, mas vamos lá. Professor Celso, para a gente fechar aqui o bate-papo, que está extremamente interessante, gostaria que você explicasse para a gente como funcionam as táticas do jogo. Por exemplo, para o Brasil enfrentar esse Irã, desse jogador altíssimo, né, desse fora de série, você também busca tirar a bola do levantador? Como que funciona a questão da tática? Igualzinho. E existe jogo mais veloz entre uma escola e outra, mas o país que defende mais? Tem. É engraçado porque a sequência do jogo em pé é muito parecido com o jogo sentado, né? Então você tem uma coisa que agora você tocou, né? Tem equipes que eles desenvolvem um padrão de movimento, um padrão técnico e tático tão bonito de ver, mesmo que eles não ganhem, não sejam campeões, mas o jogo é muito bonito, como, por exemplo, Holanda e Alemanha. O jogo é muito bonito, é gostoso de ver. Japão no masculino, as equipes no masculino. Tá? No feminino, a característica de jogo do Brasil é muito parecido com também o voleibol em pé. Gosta de jogar com bola velocidade, ataque do fundo, existe o ataque do fundo também, mas lembrando aquilo, para eu atacar do fundo, o meu quadril tem que estar atrás da linha de ataque. Então, da mesma forma que eu tenho que saltar antes da zona de ataque, quando eu estou fazendo em pé, eu tenho que estar com o meu quadril atrás. Mas tem ataque do fundo, tem combinações, tem bola de velocidade, bola de tempo, tem bola para trás.
Mas isso tudo, as equipes, não dá para você mudar muito no campeonato. Primeiro que os jogadores terminam extenuados. Você tem que ter algumas coisas muito bem preparadas para saber, olha, a gente classificando, vamos pegar aquele ou aquele, e se nós sairmos assim, vamos pegar aquele. Por quê? Na hora do jogo, você falou do Irã, se eu não tiver um bom saque, e um saque que não vá na mão dele, principalmente, porque ele vai fechar a rede inteirinha, vai ser difícil jogar, porque o levantador deles é muito veloz, ele tem uma precisão muito boa, e os jogadores, eles têm recursos técnicos que, mesmo que a bola não chegue bem, eles conseguem colocar para o outro lado. Vê que o voleibol iraniano também em pé cresceu assustadoramente no masculino. Eles vêm num crescente de 10 anos para cá e vão crescer cada vez mais. Eles vão chegar aí a um ponto que não vai ser fácil ganhar deles, não. No masculino e feminino do Japão, o jogo de quadra prevalece. É lindo ver o jogo. Da mesma forma que a gente gosta de ver, né, uma Coreia e Japão jogando, porque, olha, a bola não cai, aquele negócio todo, mas perde muita potência. Então tem a mesma realidade, então, do voleibol de pé. Não tem potência. É genético, não tem jeito, a potência eles perdem. Né? A China, no masculino, ela não tem assim, a mesma representatividade que a China no feminino. A China no feminino é ótima. Tanto que em 2012 elas foram as campeãs, em cima dos Estados Unidos. Aí em 2016, Estados Unidos volta a ser campeão. Eles ficam alternando. Mas o que é interessante é que as táticas, formação de saque, a maioria ou recebe com 3 ou 4, isso não tem jeito, que é para você ter pelo menos 2 bloqueando na rede, né? Alguns recebem só com 3. Então, tudo isso ele é feito muito similar ao que acontece no voleibol em pé. O que você não tem são combinações de ataque. Então, finta. Você vem bater por trás e você pela frente. Não tem como, porque o deslocamento é inviável para acontecer isso. Agora, velocidade, distância da bola da rede, isso ocorre normalmente como no voleibol em pé também. Muito bacana. Ana Clara Ortega, professor, quais são as expectativas para o Brasil nesses Jogos? Podemos sonhar com medalhas? Tem que sonhar. Né? O time masculino até que está em melhores condições de chegar. Houve uma renovação, o time está mais jovem, mas os atletas que ficaram, e já com a experiência que eles têm, eles vão dar uma sustentação melhor. Porém, o que acontece? Eu não sei se alguém já está acompanhando os jogos, né? Muita surpresinha vem. Eu estava assistindo ontem o ciclismo, contra o tempo, né? Aquele que sai um de um lado, outro do outro da pista. Então, um brasileiro contra um russo. E o comentarista é árbitro internacional de ciclismo. Ele falou assim, olha, eu nunca vi esse atleta russo em competições. Bom, ele colocou 1,5 volta em cima do brasileiro. 1,5 volta. Em uma velocidade que e ele não tem as 2 pernas e as mãos são em toquinho. Então ele só fica apoiado e vai embora. Né? Pode acontecer essa surpresa. Da mesma forma que o nosso amigo iraniano aí, que o Rafael agora virou fã, né? Depois você repete o nome dele para nós, tá, Rafael, por favor? Inteiro, não só o último. O sobrenome é dureza. Tem mais consoante que vogal. Meu senhor. É muito complicado. E o que acontece? Podem aparecer. Então, como a gente está tendo um espaço maior de competições, não teve o Mundial de 2019, porque alguns países já estavam com Covid, né? Então, a coisa ficou meio complicada. Pode aparecer alguma surpresa, mas o masculino tem para ficar entre os 4, tá? E o feminino, pelo retrospecto, também tem condições disso. Agora, você falar, não, é certeza de medalha? O que aconteceu com o nosso masculino em pé? Era certeza de medalha, né? Acontece um jogo aqui, um lance ali, e você pode ficar fora do pódio. Mas a representatividade, com certeza, os dois será a melhor possível. Perfeito, professor Celso. Queria muito te agradecer pela presença. Mas antes, eu não sei se eu vou te colocar em maus lençóis, porque a gente não combinou absolutamente nada sobre isso. Jesus. A gente tem falado também sobre campeonato mundial,
Sub-19, Sub-19, edição masculina, que está acontecendo lá no Irã, na terra do nosso amigo do voleibol sentado. Você tem acompanhado? Você tem acompanhado? Não, eu não acompanhei muito ainda, porque alguns horários de jogos estão batendo com algumas coisas que estou fazendo também. Por exemplo, agora está tendo, já começou, a natação já começou, né? Então eu gosto de ficar vendo, uma vez no horário, mas o que eu tenho acompanhado pela internet em geral, até acompanhando vocês pelos comentários, e eu cheguei aqui antes, eu estava vendo os comentários de vocês, vamos dizer assim, eu acredito que o nosso voleibol, desde os anos 80, a gente sempre teve um nível muito bom. Muito, muito bom. Né? Chegamos a ser quase excelentes. Tá? Mas o que me preocupa é que a gente tem muito poucas equipes. E quando você tem poucas equipes, você às vezes não tem a possibilidade de ter mais talentos aparecendo. Então, essa categoria, sub-21, sub-20, 19, 18, 17, tem que ter muita equipe jogando. Se no adulto, nós estamos tendo, o masculino hoje está com 12, né? A Superliga são 12, né? Ah, sim, isso, 12. Sim, são 12. E na segunda divisão, que é a Liga B, são 10. Tem uns 8, 10. Acho que fica por aí. Veja, se a gente pensar, se a gente comparar com outros países que a gente concorre, Itália, Rússia, Japão, você fala, poxa, os técnicos são maravilhosos do Brasil. Porque em número a gente não está tendo muito. A gente precisa ter um pouco mais de números para que surjam também mais talentos. Mais o Wallace, como apareceu há 10 anos atrás, mais Lucarelli, entende? E escutando, como eu não vi o jogo, tá? Um comentário de vocês, e vendo alguns comentários no chat aqui, mas o levantador, assim, porque o atacante é assim, porque tá... É engraçado, né? Porque às vezes os olhos ficam com os olhos do adulto, né? E a diferença do sub-20, sub-19, para o adulto é uma vida de jogo. Mas perdemos o primeiro jogo, ficamos naquela coisa de, perdemos o primeiro jogo, mas está recuperando. A tendência é classificar. E aí que o bicho pega. Aí é que a gente vai ver realmente quem é que tem mais lenha para queimar. Aí eu vou assistir. Aí eu vou ficar assistindo, que aí para eu falar mal também pelo chat aqui. Bom, professor Celso. Muito obrigada, viu, professor? Que é isso, eu que agradeço o convite, estou à disposição, não tem problema. Rafael, a nossa irmandade não para de crescer. É isso aí. O que eu tenho de aluno careca com 22 anos, você não tem ideia. Facilita, né? Você não precisa tendo problema com questão de cabelo, já vai de uma vez por todas, não tem jeito. A única coisa que eu reclamo, né, é que a gente vira muito ponto de referência, né? Aí tem, por exemplo, a Vanessa entra num bar, tá? Olha isso assim, olha que bonito. Aí a outra fala, onde é que ele tá? Tá vendo o careca? O careca não, atrás do careca. Aí você vira ponto de referência. Mas pelo menos alguém te vê. Não tem problema. É verdade. Mas, Vanessa, rapidinho, né, que o professor estava falando de aparecer, às vezes, um atleta do nada. Aconteceu, acho que com o Daniel Dias em Londres. Apareceu um chinês do nada e ganhou todas as provas. Né, que é o cara que não participou do ciclo. Isso. E ganhou tudo. Chegou na Olimpíada, Paralimpíada. A quantidade gera. Eu não sei se, desculpa, vocês viram o revezamento misto ontem, o 4x50. A China colocou todos os chineses que fizeram, foram medalha de ouro, bateram o recorde mundial, para variar, com 5 segundos à frente do recorde mundial. Né? Nenhum deles tinha braço. Caramba. Nenhum deles tinha braço. É questão de treinamento também, né? Impressionante. E eles desenvolveram uma mecânica de batimento de pernas que parece que é um motorzinho. Então, braço para quê? Eles vão mais rápido. É isso aí. Sensacional. Sensacional. Surgiu uma dúvida, aliás, surgiram duas dúvidas. Aí Vanessa, a gente libera, porque quer a gente. Queimar, Rafael, ela quer acabar comigo hoje. A gente tinha combinado 20 minutos, é que o nosso convidado nunca mais volta, né, Rafael? A gente convida para falar 20 minutos. Não, duas dúvidas sobre voleibol sentado. A primeira, até. Qual é a média que um jogador para de jogar? Ele joga até que idade? Você comentou que teve renovação, né, na seleção masculina. Na seleção masculina houve assim, uma renovação, muito mais porque os atletas se cansaram, porque quando você participa de seleção, seja ela paralímpica ou seja olímpica, você viaja muito, né? E você ser uma pessoa deficiente,
o desgaste também é maior. Então, vou dar um exemplo meu. Eu ia para Campeonato Brasileiro. Essa minha atleta que não tinha pernas, a cadeira de rodas era colocada para ela lá no avião, mas eu levava no colo. Aí você fala, mas tudo bem, ela está descansando, mas é desconfortável para a pessoa. Tá? Você fica, a poltrona não é da forma que precisa, quem tem as pernas com deficiência, o encaixe das pernas na cadeira. Então, isso daí, às vezes, desgasta. Mas tem um tema, por exemplo, da Letônia feminino, que a média de idade delas era acima de 40 anos. E elas já estavam no quarto Jogos Paralímpicos em Londres. Em Londres já estavam. E não perde performance. Não. O que elas vão perder com o tempo, logicamente, é questão de potência, de velocidade. Como eu falei, que principalmente todo deslocamento é feito através dos ombros, você é mão, braço e ombros, o desgaste é muito grande. E você não vai ter, com o tempo, você não quer mais treinar tanto o fortalecimento, que é desgastante. O ombro, se você já não é atleta, já desgasta normalmente, a gente já tem dores nele, mesmo você imagina, toda a sobrecarga do seu corpo o tempo inteiro sobre eles. Então, o que normalmente acontece é isso, um desgaste pela própria deficiência, não ela em si, mas a forma de locomoção, e esse esporte ele é desgastante, sim. Ele é muito desgastante para quem pratica. E a minha segunda pergunta era justamente sobre essa questão das lesões que você falou sobre os ombros, né? No vôlei em pé a gente vê mais lesões no joelho e no tornozelo, no sentado, então, seria sobre os ombros. Porque, veja, no em pé, você tem lesão de joelho e tornozelo, principalmente em quedas. Então, você lesiona muito a isso. Agora, você vê que todos têm problema no ombro. Todos. Levantador, todo mundo tem. Por quê? Você repete o tempo inteiro o movimento no segmento alto. Não tem alívio aqui. Você saca, você corta, você levanta, você bloqueia o tempo inteiro o segmento. Então, você vai ter aqui. Imagine você juntar tudo isso que você faz em pé, quando você está sentado, você corre com as mãos, você desloca com as mãos. A sobrecarga é muito maior também. Por isso que até alguns desistem, porque a lesão chega num ponto que não dá mais, não consegue mais conviver com esse tipo de dor. Perfeito, boa. Professor Celso, muito obrigada. Os nossos Golden Setters curtiram, viu, aqui a entrevista, as explicações. Que bom. Muita gente agradecendo pelas explicações. A partir de amanhã, 6h30 da manhã, deixa eu confirmar o horário. Isso, 6h30 da manhã, o feminino estreia contra o Canadá. Contra o Canadá. É uma boa seleção, o Canadá, ou a gente pode esperar a vitória? Não, veja, a gente deve vencer. Né? Boa. Deve vencer. Porque, digamos, tem a melhor jogadora do mundo, do voleibol feminino, era brasileira, a Janaína, que jogava no SESI, que inclusive foi jogar voleibol sentado por um acidente que teve quando ela era juvenil, que ela jogava, que ela perdeu a musculatura da coxa, então ela não podia mais jogar em pé. Mas ela se aposentou, ela não quis mais, quis ficar com a família, porque viajava muito, aquele negócio todo. Mas é um time muito bem treinado. O professor Guedes, que inclusive é de Goiânia, é um time muito bem treinado. A gente pode esperar, a gente deve esperar, inclusive, que o jogo seja bom. O Brasil deve vencer, tá? Mas é primeiro jogo para a maioria delas, nunca tiveram uma experiência internacional, porque não houve mundial, então uma equipe muito nova. E aí, vamos ver. Eu acredito que vença. O masculino também deve vencer. O masculino estreia no sábado, no mesmo horário, contra a China. E você já falou que a China no masculino não tem tanta tradição, né? Não tem tradição, mas é China. Aí eles fazem uma máquina de produção de atleta lá que não para. É uma coisa. De repente, eles imaginam 1,5 bilhão de habitantes. Será que conseguir 12 que joguem? Mas tudo bem, mas vai ser um jogo. O masculino deve ganhar, mas vai ser um jogo mais difícil que o feminino. Boa. Fechamos, então. Vamos liberar o professor, senão ele não volta mais. Não volta mais. Amanhã, inclusive. A gente combina 20 minutos, fica aqui 2 horas com a gente. Tem problema, amanhã, inclusive, vamos ter o professor Celso Bastos numa aula com os nossos alunos da Volley University, com a Cabizoc e Celso Bastos, então, com os nossos alunos da Volley University. Muito obrigada. É a dupla calva.
Boa. A dupla que entende muito de voleibol, né? A gente aqui somos maioria também, só a Vanessa, então 2-1 pra gente, professor. Eu gosto, a maioria eu acho ótimo. Obrigado, eu quero agradecer muito o convite, Vanessa. Rafael, prazer em te conhecer agora. Eu falo pessoalmente porque nós conversamos, né? É isso aí. Estamos aí. Quando precisar, estou à disposição. Um abraço a todos. Aproveite os Jogos Paralímpicos e o Campeonato Paulista Olímpico não, em pé, né? Está acontecendo, masculino e feminino, e vamos que vamos. Tem muito voleibol aí lá para frente. É isso aí. Voleibol na veia. É nóis. Muito obrigada, professor. Obrigado. Obrigada de verdade por ter estado com a gente hoje. Eu suporto. Valeu, professor.